para sempre seja louvado e amado. Amados irmãos e irmãs que estão nos assistindo pelo Facebook da paróquia, rezemos nesta Santa Eucaristia pelos nossos irmãos falecidos: Antônio Alvino da Silva, Sebastião Pereira de Souza. Rezemos pelas almas do purgatório. Rezemos pelas de nossas irmãs Maria de Lourdes de Sales, Maria Francisca de Sales, José Bonfim Gomes Lucas, e também pela recuperação do nosso coroinha Jonathan Macedo. Rezemos pelo dom da vida de Francisco Trigueiro Filho, Maria Zulene Sobreira Araújo Sales e Maria Gorete Pereira. Rezemos pelas intenções do Santo Padre, pelas famílias, em especial pelas famílias dos setores 4 e 5, que os setores que estão hoje na missa e na novena. Rezemos por todos nós, pelas intenções que cada um tem no seu coração. Iniciemos a nossa celebração pedindo a graça de confessarmos com nossas palavras, atos e vidas que Jesus é o Senhor. Iniciemos com o canto inicial. Jamais esquece do universo, que às vezes parece longe, mas simplesmente está tão perto. Que é esse que os poetas rimaram tanto em suas poesias, que o canto dos pequeninos faz-nos sentir mais de nostalgia. Que é esse que no sol mostra o seu olhar com intenso brilho. Vivemos nas ruas, nos rios, nas águas, na vida, o seu espelho. Quem é esse que me chama? Quem é esse que te ama? Quem é esse que me chama? Quem é esse que te ama? Mandou me chamar, evangelizar, pede de mim todo o meu amor. Mandou me chamar, evangelizar, pede de mim todo o meu amor. Laia, 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 leie, 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 laia, laia, leie, leie, laia, laia. Quem é esse que não deixa nenhum de nós ser abandonado e anda no dia a dia, passo a passo ao nosso lado? Quem é esse que prefere sempre os pequeninos aos orgulhosos, e ouve a voz dos humildes e não tem medo dos poderosos? É esse que, se preciso, faz do deserto nascer as flores, e dos sonhos dos animados e desamparados novos amores. Quem é esse que me chama? Quem é esse que te ama? Quem é esse que me chama? Quem é esse que te ama? Mandou me chamar, evangelizar, pede de mim todo o meu amor. Mandou me chamar, evangelizar, pede de mim todo o meu amor. Laia, 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 leie, 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 laia, laia, leie, leie, laia, laia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, de Jesus Cristo, nosso Senhor, estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Senhor Jesus, que nos convida à mesa da palavra e da Eucaristia, nos chama à conversão. Reconheçamos nossas culpas para celebrarmos dignamente o mistério da nossa fé. Perdoai-nos, Senhor, rejeitamos a luz, não vivemos no amor, não amamos Jesus.
de nós. Tantas vezes, Senhor, desprezamos o irmão, oprimido e na dor, favelado e sem pão. Tantas vezes, Senhor, tantas vezes, Senhor, tem de piedade, piedade de nós, tem de piedade, piedade de nós. Prometemos, Senhor, vida nova na paz, renovar nosso amor, vamos recomeçar. Prometemos, Senhor, prometemos, Senhor, tem de piedade, piedade de nós, tem de piedade, piedade de nós. Deus Pai misericordioso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Amém. Oremos. Ó Pai, que resumistes toda a lei no amor a Deus e ao próximo, fazei que, observando o vosso mandamento, consigamos chegar um dia à vida eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Escutarei a tua palavra e aguardarei em meu coração. Escutarei a tua palavra e aguardarei em meu coração. Leitura do livro do Eclesiastes. Tudo tem seu tempo. Há um momento oportuno para tudo que acontece debaixo do céu. Tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de colher a planta. Tempo de matar e tempo de salvar. Tempo de destruir e tempo de construir. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de lamentar e tempo de dançar. Tempo de atirar pedras e tempo de as amontoar. Tempo de abraçar e tempo de se separar. Tempo de buscar e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de esbanjar. Tempo de rasgar e tempo de costurar. Tempo de calar e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. Que proveito tira o trabalhador do seu esforço? Observei a tarefa que Deus impôs aos homens para que nela se ocupassem. As coisas que ele fez são todas boas no tempo oportuno. Além disso, ele dispôs que fossem permanentes. No entanto, o homem jamais chega a conhecer o princípio e o fim da ação que Deus realiza. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Bendito seja o Senhor, meu rochedo.
Bendito seja o Senhor, meu rochedo, Ele é meu amor, meu refúgio, libertador, fortaleza e abrigo. É meu escudo, é nele que espero. Bendito seja o Senhor, meu rochedo. Quem é o homem, Senhor, para vós? Porque dele cuidais tanto assim, e no Filho do homem pensais. Como um sopro de vento é o homem, os seus dias são sombra que passa. Bendito seja o Senhor, meu rochedo. Aleluia, 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 aleluia. No Evangelho da vida que nos traz a salvação, Jesus Cristo nos convida e nos guia na missão. No Evangelho da vida que nos traz a salvação, Jesus Cristo nos convida e nos guia na missão. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Aconteceu que Jesus estava rezando num lugar retirado e os discípulos estavam com ele. Então Jesus perguntou-lhes: Quem diz o povo que eu sou? Eles responderam: Uns dizem que é João Batista, outros que és Elias, mas outros acham que és alguns dos antigos profetas que ressuscitou. Mas Jesus perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: O Cristo de Deus. Mas Jesus proibiu-lhes severamente que contassem isso a alguém, e acrescentou: O Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei, deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros irmãos e irmãs, celebramos o mistério da nossa fé nesta sexta-feira, primeiro dia da festa do nosso padroeiro São Francisco, sexta-feira da 25ª semana do tempo comum, onde a liturgia da palavra nos faz perceber como que uma continuação da reflexão que nos trazia a liturgia da palavra no dia de ontem, com um pequeno acréscimo, né? Especialmente olhando para a realidade do Evangelho, onde Jesus, que está com os discípulos, a uma certa altura da sua missão, interroga os discípulos acerca do que pensam quem ele é. Na verdade, aqui se trata de identificar a pessoa de Jesus, né? A identificação de Jesus como um ser divino. O Senhor esperava uma resposta do povo que pudesse
provar a sua compreensão de Cristo como Deus, né? Como vindo de Deus, com uma missão especial. E isso era possível a partir das evidências da missão. Porém, o povo parece não ter olhos, não ter um sentido do coração desta presença divina para reconhecer. E por isso a resposta não é satisfatória. Vão confundir Jesus com a continuação com o passado. Quando vão dizer que este homem era Elias, alguns diziam que podia ser Elias, podia ser João Batista, podia ser algum dos antigos profetas que haviam ressuscitado, né? Então, comparar aquele que estava a agir no mundo com estes poderes divinos a alguém que já tinha morrido, é comparar Jesus com um fantasma, ou comparar Jesus com a continuação do passado, uma realidade que aconteceu no passado, segundo o pensamento desse povo, estava a se repetir no momento presente, né? Mas isso não é verdade. Significa que, apesar das evidências da missão de Cristo, dos milagres, de tantos acontecimentos, as pessoas ainda não tinham o enxergado como aquele que verdadeiramente Ele é, o Filho de Deus. E por isso a pergunta é direcionada aos 12, e a resposta dos 12 é mais satisfatória, que é dada pelo o porta-voz do grupo, que é Pedro, né? Jesus dirige a pergunta a todos: e vós, quem dizeis que eu sou? E Pedro, como este porta-voz, vai responder: o Cristo de Deus, o Filho de Deus. Aqui podemos perceber que aquela aplicação no dito popular, quem diz: a quem muito é dado, muito também será cobrado. Então, quando Jesus dirige a pergunta a Pedro e aos discípulos, é porque eles tinham maior capacidade para dar essa resposta, visto que fazia um tempo que estavam a andar na missão com o Senhor e a aprender com Ele as coisas do reino. E é por isso que eles têm olhos para perceber, para ver Jesus como Filho de Deus, não como um homem qualquer. Porque os sinais realizados por Ele não podia ser realizado por uma pessoa qualquer, senão por alguém que age no mundo com o poder divino. Mas existem aqueles que não querem aceitar essa realidade, né? Veem os sinais acontecer, sinais do reino, mas em dado momento alguém vai acusar Jesus de estar agindo sobre o poder do demônio. É por meio de Beelzebul que ele expulsa os demônios. Num dado momento nós vamos ver os fariseus acusarem Jesus dessa realidade. Então é a atitude daqueles que não se abrem para perceber a novidade do reino, daqueles que se fecham à presença divina de Deus que se dá por meio do Filho, mesmo diante das evidências, dos sinais que provam a sua presença e a sua ação. É triste quando as pessoas se fecham em si mesmas a uma realidade. Não se abre ao novo, nem procura compreender e entender. Nesse sentido, esta realidade desta presença que caracteriza o reino de Deus, né? A resposta dos discípulos é satisfatória, que eles dizem: tu és o Cristo de Deus, o Filho do Deus vivo, né? E aqui nós podemos considerar um centro do Evangelho de Lucas, na versão Lucas, mas que também está presente em outros evangelhos, que ao longo da história tem pautado
a teologia, tem visto como uma centralidade na teologia, no estudo de Deus. A confissão de fé, feito especialmente por Pedro, e não é à toa, porque num dado momento Pedro havia negado Jesus 3 vezes, ou ia negar Jesus 3 vezes, depois de ter afirmado que estaria sempre com o Senhor, mesmo que tivesse que dar a vida por ele. Mas, diante, como diz o ditado, na hora do pega, né, Pedro caiu na fraqueza humana e negou o Senhor. E chorou amargamente quando o galo cantou, porque se lembrou das palavras de Jesus que diz: tu dás a tua vida por mim? Pois eu te digo que esta noite mesmo, antes que os galos cante, 3 vezes tu has de me negar. E Pedro chorou amargamente, porque se lembrou das palavras de Jesus quando o galo cantou, né? E caiu em si, percebendo de fato a sua fraqueza, a sua covardia. Mas é alguém que não desiste, é alguém que aposta no Senhor, é alguém que procura se levantar da sua fraqueza, do seu mal, é alguém que persevera na caminhada e busca a superação das lacunas, das dificuldades que parecem atrapalhar a sua vida, a sua união com o Senhor e a missão que tem que desenvolver no mundo. Jesus demonstra que conhece e aceita a fraqueza humana, no sentido de que não abandona, não exclui a pessoa diante da fraqueza. Se esta pessoa reconhece a fraqueza e procura se reconciliar, procura se manter. Então o Senhor não exclui, mas continua a apostar em Pedro, né? Continua a apostar. E neste momento, Pedro dá uma prova de que reconhece Jesus como este Deus, apesar de sua fraqueza, de sua pequenez, de suas quedas, mas reconhece Jesus como este ser divino que dá razão à existência humana, que dá razão à missão que Pedro tem e que vai, sobretudo, encabeçar depois da morte do Senhor, né? Como na vida dos discípulos, né? Então, a resposta de Pedro tem a ver com a missão que ele vai assumir futuramente, de fazer caminhar no mundo a Igreja de Cristo, que nasce do seu coração, do seu lado aberto pela lança, né? Podemos dizer, nasce no Pentecostes, ao estarem reunidos a rezar. Eles têm esta missão de continuar a testemunhar e a professar Jesus como Senhor, como Deus. E é de fato o que ele faz, juntamente com os outros. É permanecer firme nessa fé, é permanecer firme nesse Deus e, de fato, como consequência da missão assumida, que lhe é confiada pelo Senhor, doar sua vida pela causa do reino. Quando chega o tempo de sua morte, estava para ser crucificado, pede para ser crucificado de cabeça para baixo, porque não se achava digno de morrer como o Mestre, né? Então é uma consequência da missão e é um cumprimento na sua vida das suas próprias palavras, quando disse para o Senhor: darei minha vida por ti, pelo reino, pela missão. Se não deu naquele momento ali, porque a fé ainda era fraca, né? Mas depois de ter contribuído para que o reino de Deus fosse se afirmando, este reino estabelecido por Jesus, agora sim, Pedro vai dar a sua vida, doar a sua vida pela causa do reino. Então é a atitude de alguém que está aberto à graça de Deus. Só é capaz de se doar, só é capaz de morrer quem está consciente da missão, quem está seguro da missão que lhes é confiada. E é assim que acontece com Pedro, como também com todos os outros 12
ali, os 11, depois completado o lugar por Paulo, que também se intitula de apóstolo, e que vai também trilhar o mesmo caminho de missão, de sofrimento e de morte, né? É a atitude daqueles que estão abertos a Deus, daqueles que não rejeitam o Senhor, daqueles que, mesmo diante da fraqueza, procuram se superar e procuram contribuir para o bem do mundo. E trazendo para a nossa realidade esta ideia do Evangelho, a pergunta de Jesus continua a ressoar no mundo, aos nossos ouvidos, aos nossos corações. O Senhor direciona esta pergunta a todos nós, aos cristãos, aos devotos de São Francisco, né? E vós, quem dizeis que eu sou? E aí é preciso, diante da interrogação que o Senhor nos faz, fazermos uma reflexão, né? Fazermos uma reflexão, porque pode ser que muitos de nós conheçamos Jesus porque lemos no catecismo, porque lemos alguma vez a palavra de Deus, porque passamos pela catequese, porque alguém nos falou quem era Jesus, o que ele significava. Mas pode acontecer na vida de alguém que essas respostas, estas afirmações em cerca de Cristo não tenham adquirido firmeza na vida da pessoa. E quando não adquire essa firmeza, a pessoa não se doa. Não se doa. Quando não se tem esta clareza de quem é Jesus, esta convicção madura, a pessoa vive na superficialidade da fé, na periferia da comunidade. Alguém isolado, que não se entrosa, que não entra na dinâmica do reino, não entra na dinâmica da comunidade, mantém-se distante. Só faz alguma coisa se alguém pedir, senão eu estou distante, como que guardado no armário, né? E não é assim. Aquele que tem uma consciência de quem é Jesus, que aprendeu, mas que sentiu esta presença, que percebe esta presença deste Deus, é alguém que aprende com Jesus, com os discípulos, com a igreja, a sofrer e a se doar por ela, né? Se não for assim, não é a igreja de Cristo. Se não for assim, não pode ser verdadeiramente o discípulo, aquele que se doa, aquele que aprende a sofrer, aquele que assume a responsabilidade com amor, né? Não pode ser a verdadeira igreja de Cristo, não pode ser um autêntico cristão, né? Então, esta pergunta de Jesus é pertinente aos nossos ouvidos, para que façamos todos nós uma reflexão. Qual é a visão que eu tenho de Jesus? É uma visão que me caracteriza como um autêntico discípulo, um autêntico cristão na comunidade? Ou alguém que percebe em Jesus, apesar de ver Jesus como um filho de Deus, porque aprendeu intelectualmente, vive na periferia da fé, da missão, não é capaz de se doar. E olha que no tempo da festa, onde existem tantas tarefas, onde envolvem tantas pessoas da comunidade, tantos serviços, a gente pode olhar para perceber realidades assim presentes. Quando tem aqueles que são capazes de se doar, mas tem aqueles que, como que Maria vai com as outras, não estão nem aí, né? Não se abrem, né? Não fazem a sua parte, né? Não somente no tempo da festa, mas na caminhada do dia a dia, vamos percebendo na comunidade essa realidade. E às vezes, quando uma coisa não dá certo, aí vem as críticas, né? Não dá certo, critica fulano, critica ciclano, as coisas não dão certo por isso, se esquece de às vezes bater no peito e reconhecer a própria culpa.
e às vezes não faz a sua parte. Então, isso acontece quando nós não nos abrimos à graça de Deus, quando nós não procuramos, de fato, crescer na fé, nessa adesão ao reino e querer ser no mundo parecido com Jesus, como é o convite que a fé cristã nos faz, né? É preciso, então, rezarmos, pedir a intercessão do nosso padroeiro São Francisco, da Mãe do Céu, Maria Santíssima, por todos nós, pelos cristãos, pela Igreja, para que seja uma autêntica Igreja, para que sejamos autênticos discípulos, para que não queiramos ter um conhecimento superficial da pessoa de Jesus, para percebermos Jesus como um homem bom, que faz muitas coisas, mas uma resposta e uma percepção que não convence, porque não gera conversão, transformação, não gera doação. São Francisco é um modelo para nós, no sentido de que foi capaz de perceber Jesus como Senhor, como Deus. Adquiriu a consciência da importância que tinha a sua contribuição no reino de Deus, na comunidade. E por isso fez da sua vida uma doação para o reino de Deus, a construção do reino de Deus, de uma forma simples, autêntica. E é alguém tão celebrado, é alguém tão lembrado, é alguém tão vivo que parece que nem morreu, por causa desse seu testemunho, por causa dessa sua capacidade de percepção de Jesus como a razão da existência. Mas uma percepção que faz com que esta sua adesão se traduza justamente numa vida doada pela causa do irmão, pela causa do reino de Deus. Ele é um grande exemplo, um grande testemunho. Então, que São Francisco interceda por todos nós, pelos seus devotos, pela Igreja, para que tenhamos a capacidade de fato, como ele, sermos capazes de testemunhar Jesus como aqueles que o percebem como este Filho de Deus. E apesar de ter voltado para o Pai, após sua missão, pela experiência da morte, continua presente na vida da Igreja, continua a conduzir a sua Igreja, a conduzir o seu povo. E é por isso que nós nos reunimos, movidos pelo Espírito, enviado de Deus por meio de Jesus, para celebrar o mistério da nossa fé, para celebrar a festa do nosso padroeiro, para realizar tantas obras, tantos serviços na comunidade de fé. Então, que o Senhor nos dê a coragem, a força e a percepção que precisamos para que isso vá cada vez mais crescendo em nossa vida e assim, na comunidade de fé, nós possamos ir produzindo frutos de bons cristãos, que de fato percebe Jesus como Deus de sua vida, tem fé, mas não é uma fé morta, né? Como diz a palavra de Deus, não basta rezar, mas é preciso agir. Se a oração não leva à obra, então a fé é morta, né? E que São Francisco não permita que isso aconteça, especialmente com os seus devotos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Confiantes, apresentemos ao Senhor, com a certeza de sermos ouvidos nossas preces. E digamos: Senhor, confirmai a nossa fé. Senhor, confirmai a nossa fé. Pelo Santo Padre, o Papa Francisco, sucessor de São Pedro, para que seu testemunho possa confirmar todos os cristãos em sua fé e atrair mais e mais pessoas para o rebanho de Cristo, rezemos. Senhor, confirmai a nossa fé.
pelas pessoas que se afastaram de Deus, para que recebam a graça de um retorno à comunhão com Ele, rezemos. Senhor, confirmai a nossa fé. Por todos os cristãos que sofrem perseguição ao redor do mundo, para que possam ser fortalecidos em seu testemunho, e pela conversão daqueles que lhes fazem o mal, rezemos. Senhor, confirmai a nossa fé. Pela recuperação da nossa irmã Dona Tetê, rezemos. Senhor, confirmai a nossa fé. Pelo bom êxito da festa do nosso padroeiro, sobretudo, crescimento espiritual na vida dos devotos e devotas de São Francisco, para que à semelhança dele possamos produzir frutos de crescimento no reino de Deus, rezemos ao Senhor. Senhor, confirmai a nossa fé. Acolhei, Senhor, nossas preces e atendei-as conforme a vossa vontade. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Noite e dia, longas madrugadas, e a semente espera. E um milagre, antigo e sempre novo, fecunda toda a terra. Do grão morto e pisado, a vida nascerá. Na mesa eis o pão. Abençoa, ó Senhor, nossa oferta, dai-nos tua paz. A unidade no teu corpo, que se consuma também por nós. Nossas vinhas, com o sol aberto, já estão florindo, e o orvalho no silêncio toca os primeiros frutos, e as cores são mais vivas, acende os grãos maduros. Na mesa eis o vinho. Abençoa, ó Senhor, nossa oferta, dai-nos tua paz. E a unidade do teu sangue, que se consuma também por nós. Abençoa, ó Senhor, nossa oferta, dai-nos tua paz. E a unidade do teu sangue, que se consuma também por nós. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Acolhei, ó Deus, nós vos pedimos as oferendas do vosso povo, para que possamos conseguir por este sacramento o que proclamamos pela fé, por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É o nosso dever e a nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso,
por Cristo Senhor nosso. Por ele é a vossa palavra viva, pela qual tudo criastes. Ele é o nosso Salvador e Redentor, verdadeiro homem, concebido do Espírito Santo e nascido da Virgem Maria. Ele, para cumprir a vossa vontade e reunir um povo santo em vosso louvor, estendeu os braços na hora da sua paixão, a fim de vencer a morte e manifestar a ressurreição. Por ele os anjos celebram vossa grandeza, os santos proclamam vossa glória. Concedei-nos também a nós associar-nos a seus louvores, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo. Santo, 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 Senhor Deus do universo. O céu e a terra estão cheios de vossa glória. O céu e a terra estão cheios de vossa glória. Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana nas alturas. Bendito que vem, bendito que vem, bendito que vem em nome do Senhor. Bendito que vem, bendito que vem, bendito que vem em nome do Senhor. Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente, e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da nossa fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Gilberto e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição, cujos nomes citamos no início da missa, e de todos os que partiram desta vida. Acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós, e dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, com os santos apóstolos, com São Francisco,
e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Obedientes à palavra do Salvador, formados por seu divino ensinamento, ousamos dizer: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos. Enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Seu reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: Eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhes, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, dai-nos a paz, dai-nos a vossa paz, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Cantar a beleza da vida, presente do amor sem igual, missão do teu povo escolhido. Senhor, vem livrar-nos do mal, vem dar-nos teu Filho, Senhor, sustento no pão e no vinho, e a força do Espírito Santo, unindo teu povo a caminho. Falar do teu Filho às nações, vivendo como ele viveu, missão do teu povo escolhido.
Senhor, vem cuidar do que é teu. Vem dar-nos teu Filho, Senhor, sustento no pão e no vinho, e a força do Espírito Santo, unindo teu povo a caminho. Viver o perdão sem medida, servir sem jamais condenar, missão do teu povo escolhido. Senhor, vem conosco ficar. Vem dar-nos teu Filho, Senhor, sustento no pão e no vinho, e a força do Espírito Santo, unindo teu povo a caminho. Erguer os que estão humilhados, doar-se aos pequenos, aos pobres, missão do teu povo escolhido. Senhor, nossas forças redobre. Vem dar-nos teu Filho, Senhor, sustento no pão e no vinho, e a força do Espírito Santo, unindo teu povo a caminho. Buscar a verdade e a justiça, nas trevas brilha como a luz, missão do teu povo escolhido. Senhor, nossos passos conduz. Vem dar-nos teu Filho, Senhor, sustento no pão e no vinho, e a força do Espírito Santo, unindo teu povo a caminho. Andar os caminhos do mundo, plantando teu reino de paz, missão do teu povo escolhido. Senhor, nossos passos refaz. Vem dar-nos teu Filho, Senhor, sustento no pão e no vinho, e a força do Espírito Santo, unindo teu povo a caminho. Oremos. Ó Deus, auxiliai sempre os que alimentais com o vosso sacramento, para que possamos colher os frutos da redenção na liturgia e na vida. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Queria mais uma vez fazer um apelo no acontecimento de ontem, na peregrinação de São Francisco, né? O jovem rapaz que ia conduzindo o carro, o Neto Ramalho, no momento em que parou aqui, bem próximo à ponte férrea, desceu do carro, derrubou o celular lá, não viu. E aí, quando chegamos aqui na igreja, foi que ele percebeu que tinha perdido o celular. E o único lugar que ele desceu foi lá. Assim que a gente atravessou a linha férrea, uns 4 metros, ele derrubou ali. E antes de chegar na ponte, a gente vê que lá não tem nem 50 metros, eu acho. Antes de chegar na ponte, vinha umas mulheres que estavam fazendo caminhada, até de roupa preta. Então, acredito que essas mulheres viram esse celular lá, porque foi bem próximo, era bem próximo mesmo. Se elas não viram no chão, elas devem ter visto alguém apanhar, porque foi de frente, né? Elas iam em frente. Chegando aqui na igreja, Neto ligou para o celular e não atendeu. Ontem a gente fez o apelo, hoje estamos aqui de novo fazendo esse apelo a quem encontrou o celular de Neto Ramalho, que faça o favor de devolver.
Não fique com aquilo que não é seu, porque se você faz isso, pode ter certeza que amanhã ou depois você vai perder muito mais, né? Porque a vida é assim. Quando a gente não aprende as coisas da vida, o mundo ensina. Deus dá uma resposta, né? Às vezes é consequência das nossas ações. Se elas são boas, colhemos bons frutos, se não, maus frutos, né? Então, quem achou, não queira ficar com o que é seu. Dá para saber que é de Neto, porque está lá o nome dele, né? Então, vai entregar. Se não quiser entregar ele mesmo, entregue a uma outra pessoa. Nossa cidade não é tão grande, é pequena. E todo mundo se conhece. Nós vamos olhar até na gravação que estava sendo filmado, né? As pessoas que estavam se aproximando daquele momento, e acho que é capaz de conseguir identificar. E se não aparecer nesses primeiros dias, nós vamos fazer um BO, né? Um BO. Porque não é possível que alguém encontre uma coisa, saiba de quem é e não queira devolver, ficar com ele escondido, né? Então é esse apelo que a gente faz. Esperamos que quem encontrou é uma pessoa daqui que sabe quem é, ela possa entregar celular, né? Esperamos que isso aconteça. Hoje é o primeiro dia da novena de São Francisco, às 19 horas, um pouco antes, por volta das 17h30, para as 18 horas, a imagem de São Francisco visitará esses setores que compõem os noitários de hoje, né? Os setores 4 e 5. Compreende as ruas que nós falamos ontem, né? Quem é do setor 4 e 5 sabe muito bem. Então nós apelamos que os moradores desse setor acolham a imagem do padroeiro. Fiquem nas suas calçadas, na sua porta, para acolher a imagem que passa, né? Façam alguma coisa assim criativa para acolher o São Francisco que vai passar na sua rua. Juntamente com os setores 4 e 5, temos a Pastoral Catequética, o Comipa e a PASCOM. E fazem parte dos noitários de hoje, né? Nós agradecemos a estes. E à noite, com a graça de Deus, estaremos aqui às 19 horas para a novena e a bênção do Santíssimo. A novena é composta da liturgia da palavra. Aliás, não é liturgia, porque não é missa, né? É uma paraliturgia. Mas a primeira parte que tem a palavra, a Eucaristia e o momento de adoração, como é costume, né? E agradecemos a todos que participaram desta celebração, todos que estão conosco via Facebook da paróquia. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de São Francisco, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém. Amém. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Senhor, fazei de mim um instrumento de vosso amor. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Senhor,
Senhor, fazei de mim um instrumento de vosso amor.